Então agora vamos para o tópico 2. Você gerou um conhecimento relevante, você sabe o que é um conhecimento científico, sabe o que é ciência, gerou um conhecimento relevante, sabe que a estatística se relaciona nesse processo de dar confiabilidade, de dar confiança a esse resultado. Agora falaremos de estatística no processo de formulação e execução da pesquisa. Então, o que veremos nesse tópico? Veremos mais um método científico como um todo e tentaremos discutir a respeito disso, como a estatística se relaciona com cada um desses processos e com cada uma dessas fases do método científico. É só um resumo da Wikipédia para vocês terem uma ideia de como isso é. Então, você tem hipóteses que geram uma teoria científica, que essa teoria gera implicações e conclusões. Você faz experimentos para novas observações e faz uma análise lógica. Você tem novos fatos e aí se esses resultados corroboram a teoria, você volta para a teoria científica. Você pode, ou se não corroborar, você pode reciclar a hipótese e começar uma observação de novo. Então, no geral, o processo científico, ele geralmente tem uma observação. E essa observação aqui, ela não necessariamente não precisa ser uma observação da natureza, que é o que o Bayesianismo faz. Você observa a natureza e tenta já tirar hipóteses ou conclusões válidas a partir daquilo. Na observação, até na parte de Karl Popper, você também tem a observação no início. Só que a observação dele é você identificar problemas na literatura, observar problemas, observar lacunas que existem no conhecimento hoje em dia, e a partir dessa observação, você tentar pegar um conjunto de perguntas associadas a esse problema, falsear algumas e deixar qual é a mais relevante ou qual que responde esse problema e essa pergunta da melhor forma possível. E aí você tem, a partir da observação da literatura, você pode fazer perguntas sobre esses problemas. Essas perguntas, você tem hipóteses associadas, que seriam teses para as suas perguntas. Você pode testar essas hipóteses a partir de experimento. Depois que você coletou com os experimentos para achar o resultado, para testar essas hipóteses, você vai fazer uma análise estatística, que aqui você vê que a estatística ela se relaciona aqui, mas você vai ver que ela está em todo esse processo. E você tem aqui a conclusão a partir das suas análises que você fez, da coleta, e você vai chegar a uma conclusão lógica sobre a pergunta que você fez para esse problema. Então, aí, outra forma de descrever isso, outra imagem, seria o método científico. Tem uma questão, uma hipótese, um experimento, os dados, a análise e o registro. Mesma coisa que o outro está falando aqui, só que ele tem uma descrição aqui, caso vocês queiram consultar depois. E a gente pode pegar também no método científico a partir da estrutura de um artigo científico comum. Você tem o abstract, que seria o resumo, a introdução, os métodos, os resultados, a discussão e as referências. Então, nós temos essa forma de organizar. E aí você vê, por exemplo, a questão e as hipóteses estão na introdução, o experimento e os dados coletados nos métodos, as análises nos resultados, e a discussão e o registro. E aí a conclusão dessa discussão, desse resultado, está na discussão. Então, olhando para cada uma dessas partes do artigo científico e verificando o que tem em cada uma delas, a gente pode chegar que, por exemplo, na introdução, a gente contextualiza o trabalho, para dizer de onde surgiu esse trabalho, por que eu estou fazendo essa pergunta, qual problema você identificou na literatura, o que é que os artigos antes dele falam isso, você identificou o problema também, identificou a pergunta que deriva desse problema, e você tem uma pergunta, e você tem uma hipótese que seria a variável teórica, seria uma tese para a sua pergunta. E aqui, essa parte em negrito aqui são as partes que diretamente têm estatística, porque a gente vai falar disso mais na frente. Nos métodos, todas as partes aqui têm alguma relação com estatística, tá todas em negrito. Que você tem as variáveis operacionais. O delineamento amostral, que você tem que pensar em independência de réplicas, variável de confusão, randomização, experimentos manipulativos ou mensurativos, in situ ou ex situ. E você pode pensar também na análise que você vai fazer já nos métodos. Nos resultados, também é muito estatística, que seria a forma de apresentar os resultados das análises e o gráficos de visualização, que eu apresentarei mais especificamente no tópico 3, e a discussão, que seria a interpretação à luz da literatura e discussão. Não vou falar muito de estatística na discussão, mas, no geral, o artigo científico ele se baseia nisso, e cada informação desse método científico é apresentado dessa forma em cada um desses componentes. E na referência, você tem as bases teóricas do artigo, os artigos mencionados no texto. E a gente vai pensar agora em estatística em cada um desses. Então, na introdução, como eu falei, vou citar agora, ao longo dessa explicação, só os que têm associação à estatística direta, que seria a pergunta derivada do problema, e a hipótese, que seria a variável teórica. Então, quando a gente pensa em pergunta, a gente primeiramente precisa perguntar
da maneira correta. Por quê? Porque se a gente perguntar, por exemplo, a relação, a resposta será sim ou não. Então, se você utilizar um teste estatístico, qualquer diferença que você detectar, você vai detectar algum tipo de relação. Então, qualquer tipo de resposta que você tiver, qualquer diferença estatística, mesmo que não seja significativa, você vai achar uma relação. Então, mesmo que você utilize uma estatística correta para essa pergunta, como a pergunta ela foi mal feita, ela vai gerar uma resposta pouco conclusiva ou pouco informativa. Aí, por exemplo, a variável x afetará y. É claro que uma vai afetar a outra, só que quanto é que vai afetar? Essa seria uma questão interessante. Você perguntar o quanto e não se a variável uma resposta de sim ou não. Ou então, como a temperatura afeta o tamanho de um largato? Perguntas restritivas também são ruins, porque a ciência ela procura fazer inferências não sobre o indivíduo, mas sobre vários indivíduos no geral, tanto animais como pessoas. Então, você fazer uma pergunta para um indivíduo, talvez não seja a pergunta mais relevante. Você quer entender padrões. A ciência está interessada também em padrões e como esses padrões são gerados. Então, por exemplo, se eu tivesse esse teste aqui e essa visualização de dado, a diferença você fez aqui e mostrou. Se você é mais experiente em estatística, você vai perceber aqui que aqui, por exemplo, os quadradinhos quase não tem diferença nenhuma entre eles. Mas aqui você está vendo alguma diferença. Tem diferença? Tem. Mas essa diferença é significativa? Essa é a questão relevante. E com essa pergunta que você fez, você não conseguiria responder. Então, a gente utiliza a estatística para isso. Por quê? Você tem diferença sempre. A natureza ela tem diferença até por erro. Então, pessoas da mesma família, até gêmeos, têm tamanhos parecidos, mas a diferença entre esse tamanho, que era para ser igual, às vezes até um erro, um resíduo, que seria influência do ambiente ou de alguma coisa que modificou essa característica que ele tinha. Então, a natureza sempre tem diferença. Agora, a estatística ela quer responder se a diferença ela é significativa ou não, ou se ela é suficientemente diferente para a gente tirar conclusões a partir daquilo. É um padrão de dados. Então, no geral, pergunta mal formulada gera uma estatística muito pobre. Então, se você formular errado a sua pergunta, você vai obter uma estatística e até o delineamento você vai coletar só um indivíduo, você não vai ter nem número suficiente de dado para fazer um teste. Então você vai ter um ponto no gráfico e não vai conseguir fazer conclusões direito sobre aquela espécie ou sobre determinado grupo de dados. Então, vamos fazer uma pergunta aqui, digamos que essa seja uma pergunta interessante, relevante, que seja uma pergunta que faça sentido. Como a temperatura do ambiente afeta o tamanho de largados? Nós sabemos que largados são animais ectotérmicos, ou seja, eles precisam da temperatura externa para manter o equilíbrio da temperatura dele interna. Então, a gente fez essa pergunta para saber como a temperatura afeta o tamanho de lagartos. Digamos que a gente não soubesse a resposta dessa pergunta, e aí eu tenho uma expectativa. Eu posso colocar isso num gráfico de variável teórica. A variável teórica seria as variáveis que estão associadas à minha pergunta. Então, por exemplo, eu quero saber como a temperatura afeta o tamanho de largados. Por exemplo, aqui você tem tamanho, e você espera que o tamanho esteja afetando a temperatura. O eixo Y é a variável resposta. Só que você percebe que, na verdade, você quer saber como a temperatura está afetando o tamanho. Então, você colocou aqui os eixos de forma errada. E as variáveis seriam teóricas por quê? Porque você não está com medidas mensuráveis ainda. Você está pensando, teoricamente, na sua pergunta e organizando isso em forma de gráficos. Então, aqui os eixos estão errados. Então, o ideal seria, no eixo X sempre é a variável independente, e a dependente, você quer saber o quanto ela é afetada, é o eixo Y sempre. Então, você quer saber como a temperatura está afetando o tamanho dos lagartos. Então, essa é a sua pergunta. E aqui, teoricamente, você está esperando uma relação linear. Conforme aumenta a temperatura, aumente o tamanho dos lagartos. Não sei se isso faz algum sentido, mas talvez lagartos pequenos só consigam sobreviver em locais com pouca temperatura. Não sei se faz muito sentido no trabalho com lagartos, mas é só para vocês terem algum grau de exemplo. Você também pode esperar uma relação que não seja linear. Então você espera que perto nos 15 graus aqui, você tem um tamanho pequeno de lagarto. Chega a 30, você tem um tamanho de lagarto enorme, mas depois que você passa da temperatura de 30 graus, chegando na de 40, você começa a ter um tamanho de lagarto menor. Então você pode pensar em tipos de relação diferente, expectativas diferentes sobre essas duas variáveis, que seria a sua hipótese. Então, pensando agora nos materiais métodos, você pode pensar nas variáveis operacionais. Então, o que seriam as variáveis operacionais? Seriam
você define nesse caso aqui, por exemplo, o que é tamanho e o que é temperatura. Então, por exemplo, eu não chego lá na natureza ou em algum local e meço a temperatura, ou chego lá e meço o tamanho. Como é que você vai medir? Você vai utilizar o quê? Então, na verdade, o que você vai fazer é você vai pensar em uma maneira lógica de representar essa temperatura de maneira mensurável e o tamanho também. Então, as variáveis operacionais são variáveis que são mensuráveis, ou seja, tamanho, você não chega lá e pensa em tamanho, você chega, por exemplo, você pega lá em centímetros, você vai fazer uma medida e vai medir, talvez, por exemplo, a altura do indivíduo para medir o tamanho. Temperatura, você não chega lá e mede a temperatura, você pode medir a temperatura em Celsius, em Kelvin. Então, você pode escolher uma medida de temperatura e utilizar um método específico, mensurável, para fazer esse cálculo. Então, variável teórica, você só pensa nas variáveis como você organizou na sua hipótese. As variáveis operacionais são variáveis que são mensuráveis, que você vai coletar diretamente. Então, aqui é a medida centímetros, aqui é Celsius, e você vai utilizar uma coisa para representar o tamanho, que seria a altura. Agora, digamos que você operacionalizou. Você tem temperatura em graus Celsius e você achando conforme aumenta a temperatura, a variável operacional, que representa a variável teórica, a temperatura, está aumentando a altura, que representaria o tamanho. Então, conforme aumenta a temperatura, está aumentando o tamanho. Quando você tem um monte de x assim, aumentando conforme aumenta a altura, está aumentando conforme aumenta a temperatura, você está verificando a relação linear e um efeito. Então, você está tendo você achou um resultado excelente. Então, se você, por exemplo, fizesse um teste estatístico aqui, você ia achar um P significante, que eu vou falar mais no tópico 3, e um R quadrado, que seria o quanto esses dados aqui são explicados pela reta, que o máximo é 1, você achou 0,95, então é ótimo. E o valor de P quanto menor, melhor. E aqui o valor de R quanto mais próximo do melhor. Então, nesse trabalho aqui, você achou um resultado super relevante. Porém, você pode ter um erro chamado erro do tipo 3. Erro do tipo 3 seria você responder uma pergunta que você não fez. Você até respondeu, você até achou que a temperatura influencia a altura. Porém, a altura talvez não fosse a melhor maneira de você representar tamanho. Talvez a altura, por exemplo, para humanos, talvez para medir tamanho, talvez fosse até interessante. Mas, por exemplo, para lagartos, talvez lagartos não sejam muito altos. E a medida de tamanho deles seja talvez pelo comprimento da cabeça à cauda. Então, você pode estar pensando que você operacionalizou errado. Você coletou tudo direitinho, fez tudo certo. Mas pelo fato de ter operacionalizado a sua variável de forma correta, você respondeu uma pergunta para uma variável que não representa bem o tamanho, e você fez um erro do tipo 3, respondeu uma hipótese que você nem tinha feito. E aí você submete o artigo, se você for publicar esse artigo, você tem uma rejeição, porque o revisor vai criticar a forma como você fez e como você mediu, o especialista lá em lagarto, e com isso você vai gastar um monte de dinheiro em vão. Então e não publicou o artigo ainda. Então você vê como essas coisas são tão importantes. Por quê? Se você não tivesse pensado na pergunta da melhor maneira possível, você teria uma resposta estatística ruim. Se você colocasse os eixos da maneira correta, você também teria uma resposta no teste diferente e seria criticado. Se você operacionaliza esses dados em coisas mensuráveis de forma incorreta, você também pode até utilizar um teste estatístico correto, que aqui seria uma regressão linear. Você até utilizou o teste correto, que seria a regressão. Você até calculou tudo direitinho, o valor de P, o valor de R, comunicou bem. Porém, você cometeu um erro grave aqui, que seria operacionalizar errado. Então, qual é a conclusão que eu tenho? O teste correto para a variável operacionalizada de forma errada não adianta de nada. Não adianta você fazer um teste bom se você não tiver planejado o seu trabalho bem. E estatística não salva trabalhos mal planejados. Por isso que é importante pensar nesse processo enquanto você faz o trabalho. Então a forma correta aqui para meu mundo imaginário aqui, que eu não sei muito bem de lagarto, seria temperatura influenciando o comprimento. Então você operacionalizou corretamente, e agora que você operacionalizou corretamente, se você obtiver aqueles mesmos resultados da outra vez, você vai ter uma conclusão lógica, vai ter um trabalho publicável, vai conseguir um ótimo rendimento na sua iniciação científica, no seu mestrado, na atividade estatística que você estiver utilizando. E ainda sobre variáveis operacionais, a gente pode pensar que existem formas diferentes de operacionalizar o seu trabalho. Você pode operacionalizar de forma contínua ou categórica. Como seria isso? Eu posso, por exemplo, dizer que temperatura afeta comprimento de forma contínua. Então, eu vou coletar um monte de dado ao longo de um gradiente, em locais com temperaturas diferentes, e vou coletar
os comprimentos dos bichinhos lá e colocar num gráfico. Mas você também pode pensar em temperatura de forma categórica. Ou seja, em vez de eu ir em vários locais com temperaturas ao longo de um gradiente de forma diferente, eu faço um mapeamento das regiões, separo regiões do mapa em baixa temperatura, em média e alta e coleto uma quantidade de dados para locais com baixa temperatura, locais com média temperatura e locais com alta temperatura. Então, a forma também como você operacionaliza seus dados também vai gerar um delineamento diferente e você também pode gerar resultados diferentes. Então é importante também pensar em como você vai fazer. Até o teste aqui vai ser diferente. Aqui no caso seria uma regressão e aqui seria a nova. E aí você teria 9 pontos aqui ao longo do gradiente, aqui você tem 3 pontos concentrados em 3 locais com níveis diferentes. E aqui, por exemplo, se coletou um ponto aqui em 20, um comprimento de um bicho, de um lagarto, em 20 graus, depois você coletou um em 23, depois coletou um em 25, depois coletou um em 35, um em 40 e assim sucessivamente. Aqui não, você separou um local que vai de 20 a 30 graus, que você considera como baixa. Então, regiões que tem de 20 a 30, independente de um local ter 20 e o outro ter 30, irei considerado baixo, independente do padrão que foi encontrado, ele vai ser colocado um em cima do outro aqui, com base no resultado. E aqui não, aqui você poderia ter um indivíduo com comprimento 20, e no 30 você teria outro resultado aqui. Já aqui não, aqui você teria o mesmo resultado que no 30 e 20, em cima do chamado nível do fator, que seria esse eixo X, na parte baixa, um ponto em cima do outro ponto. E aqui você separou categorias, por exemplo, de 20 a 30 você colocou baixa, de média seria de 31 a 40, e acima de 41 você considera a temperatura como alta. Então, você tem diferentes formas também de classificar isso. E o que é importante, você também poderia, por exemplo, utilizar aqui contínuo e o eixo Y você poderia colocar como categórico. Assim como você também poderia colocar categórico em cima e embaixo, no eixo X e Y, e você teria diferentes testes para diferentes formas de você operacionalizar esses dados. E o que é importante? Na verdade, a forma de coletar os dados aqui, como eu já falei, vai mudar a depender de como você organizar esses dados. Então, por exemplo, aqui você coletaria os dados distribuídos de forma aleatoriamente ao longo de um gradiente. Então, você pegaria qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer lagarto ao longo de um gradiente. Nesse caso aqui, você pegaria lagartos ou pessoas, no caso se fosse pessoas o seu eixo Y, aleatoriamente, somente nos grupos. Então, você, em vez de você pegar ao longo de um gradiente, nesse caso aqui, você pegaria somente aleatoriamente pessoas nesses grupos aqui. Então, você aleatorizaria locais específicos para coletar indivíduos e ter assim uma medida dentro de cada um desses níveis. Qual é a questão disso? Essas categorias aqui escondem padrões. Aqui você não está tentando estabelecer categorias pré-definidas o que você acha interessante. Por exemplo, aqui embaixo eu poderia colocar de 15 a 25 ser categoria baixa, de 25 a 35 categoria média e alta de 36 para cima. Então você poderia categorizar de maneira diferente, de forma como você acha que deve ser categorizado. E se você pegar amplitudes diferentes, por exemplo, o valor mínimo e máximo daquela categoria de temperatura para coletar nesse local, você vai achar locais diferentes, você vai achar resultados diferentes, já que as categorias elas mudaram. E essas categorias elas são geralmente categorias arbitrárias. Até porque eu poderia, por exemplo, separar aqui em baixo e em alto apenas, esquecer o médio, e aumentar as amplitudes aqui. Eu poderia colocar baixa, média, média alta e alta, ou eu poderia fazer categorias de forma diferente. Então essas categorias elas escondem padrões, além de ser escolhas arbitrárias. Uma exceção para isso é quando você tem muitos dados. Então, quando a pessoa tem muitos dados, talvez seja interessante ela categorizar, porque você na verdade vai precisar capturar você vai ficar com uma nuvem de pontos muito grandes aqui distribuída ao longo do gradiente e você não vai conseguir enxergar nenhum padrão. Então a ideia que é interessante quando você coloca em categorias é quando você tem muito dado, você utiliza um teste para capturar apenas a essência daqueles dados, para saber os locais onde tem mais pontos nessa nuvem de pontos, e aí você capturar a essência e conseguir comparar diferentes grupos. E também quando você só tem indivíduos em locais extremos, então por exemplo, quando só tem indivíduos em locais com temperaturas menos de 20 graus e outros com mais de 35 graus, automaticamente seria separado em categorias. Menos 20, baixo, e mais de 35, mais de 40, alto. Então, a depender também de onde você tem indivíduos e como o local ele é também,
talvez é interessante colocar em categorias. Mas aí são exceções. Quando você tem muitos dados ou quando você tem muitos dados ou tem indivíduos ou locais só extremos. Então, pensando principalmente nos designs amostrais ou no design amostral do trabalho, nos métodos do trabalho, você tem dois textos que são muito interessantes. Um é um artigo do Hubert, chamado Pseudo-Replication in the Design of Ecological Field Experiments, que seria você entender quando o trabalho está mal replicado, como você deve pensar nos seus designs experimentais, ou como você deve pensar ao organizar seus dados para coletar. Então ele cita aqui nesse trabalho, se não me engano foi um trabalho de conclusão de curso, não lembro se foi do doutorado, mestrado ou da graduação, em que ele faz uma revisão e mostra diversos tipos de trabalho que estão utilizando réplicas falsas, que seriam dados não replicados, considerando como se fossem réplicas. E aí ele cita como os trabalhos estavam mal feitos naquela época, né, na era de ecologia, e como os trabalhos deveriam ser feitos. Então ele dá um panorama geral, um artigo bem completo, e que a gente, olhando para os erros deles, a gente aprende também a não cometer nos nossos trabalhos. E um livro que é bem informal, que é bem conhecido, seria Experimental Design and Data Analysis for Biologists, que seria do Kim, em que ele fala um pouquinho do que deve ser feito ao pensar em designs experimentais e como pensar e organizar nos métodos na hora de realizar o seu trabalho, no que você deve pensar, quais testes pensar e o que você deve fazer. Então ele fala de método no geral. Aqui no resumo eu só vou falar que é importante no trabalho ter independência entre as amostras e réplica. Réplica seria pegar lagartos diferentes em regiões diferentes para ter um conjunto de lagartos que represente bem a sua população original, já que a ideia da estatística é que você não consegue pegar toda a população, porque, por exemplo, a população humana tem 7 bilhões de pessoas, a população brasileira 200 milhões de pessoas. Como é que você representa essa população bem? Você não consegue ir na casa de todo mundo e coletar toda a informação do mundo. Então, você tem um método chamado técnica de amostragem, que seria você utilizar métodos específicos para tentar coletar uma amostra que seria uma parte pequena da população, mas que essa parte pequena e a independência que esses indivíduos, essas réplicas que você pegou um com o outro, elas não têm a relação direta um com a outra. E isso é importante porque você tem várias variáveis de confusão. E é importante que você utilize randomização, para que você tenha certeza de que essas réplicas, esses dados são independentes. Citam que a randomização ela ajuda a minimizar esses efeitos. Então, você randomizar, controlar essas variáveis de confusão. Então é interessante por quê? Porque isso se relaciona com estatística. Porque se você não tiver independência e réplica, você não consegue fazer um teste estatístico. Por quê? Porque a maior parte das premissas dos testes acredita que parte da ideia de que para você fazer eles, você precisa ter independência nos seus dados e réplicas feitas. Para até fazer qualquer tipo de teste, ter planejado seu trabalho bem, de forma a ter amostrado bem, e assim conseguir fazer esses testes no final. E além disso, você pode ter experimentos manipulativos ex situ ou mensurativos in situ. Ex situ por quê? Os trabalhos manipulativos são ex situ porque você tira um animal da natureza, do ambiente comum em que ele vive, para fazer testes em outro local. Então, ex situ por quê? Porque ex de externo, você está fazendo um experimento fora do local de onde o indivíduo mora. Então, por exemplo, experimentos em zoológico, experimentos em locais fora da natureza, que você leva para o laboratório, animais, geralmente são experimentos ex situ. E por que é manipulativo esses experimentos ex situ? Porque você consegue manipular as variáveis ambientais, você consegue colocar temperaturas diferentes ali, você consegue manipular o seu animal da maneira que você quiser, não só o animal, mas qualquer indivíduo da maneira que você quiser, de forma a controlar qualquer tipo de variável de confusão e ter resultados mais confiáveis. Mas nem sempre esses experimentos manipulativos são conclusivos para a natureza. E os mensurativos, que são quando você faz propriamente em campo, que seria o in situ. Por quê? Situ vem de local e in, você está no local, dentro do local. Então, no resumo da história, mensurativo você geralmente vai na natureza, coleta da própria natureza lá os dados, porém você tem um problema que você tem que planejar muito bem, porque senão você pode pegar várias variáveis de confusão e gradientes que ocorrem ali, que vai afetar os seus resultados,
e que vão trazer confusão para eles. Você não vai conseguir concluir nada. Por isso que são chamados de variáveis de confusão. E você ainda pode ter experimentos que está na moda, que é o in silico, que seria você ter um local totalmente separado computacional e você fazer modelagem, fazer testes, tentando representar a natureza no próprio computador. Então, claro que ali não está totalmente completo os tipos de pesquisa e métodos que podemos ter, mas tem um livro da UFRG, e Métodos de Pesquisa, e lá a ideia é que você tem um resumo lá do método científico como um todo, método de pesquisa, e desse processo de delineamento, os tipos de trabalho que você pode ter. Então aqui eu trouxe um resumo, para você ver como essas coisas podem variar. Você tem tipos de pesquisa. Esse tipo de pesquisa pode ser quanto à abordagem qualitativa ou quantitativa. Qualitativa, às vezes, uma pesquisa que é mais com base em entrevistas, perguntas no geral, do que em coletar dados para fazer testes. Quanto à natureza, pode ser pesquisa básica aplicada. Básica, relação mais de produção de conhecimento, com aplicada, que seria ir na natureza, às vezes tentar resolver problemas sociais. Quanto aos objetivos, sua pesquisa pode ser explanatória, descritiva, explicativa. Você pode fazer uma pesquisa de explicação, você pode fazer uma pesquisa descritiva, você pode fazer uma pesquisa que você procura explicar algo. E quanto aos procedimentos, você pode ter uma pesquisa experimental, separar no laboratório para fazer, pesquisa bibliográfica, revisão bibliográfica, que você vai ver o conteúdo já produzido para tentar sintetizar, pesquisa documental, fazer um documentário ali, pesquisa de campo, ir no campo coletar esses dados, pesquisa ex post facto, não lembro bem o que é isso, pesquisa de levantamento, que você vai tentar fazer uma coletânea de informações sobre determinada situação, você vai coletar dados apenas para entender o que está acontecendo. Pesquisa com survey, eu não lembro muito bem também o que é. Você tem também estudos de caso, que é muito comum nas áreas médicas, uma situação específica que aconteceu com um determinado cliente ou paciente. Pesquisa participante, que aí você pode ser pesquisa do tipo qualitativa, que você vai fazer entrevista. Pesquisação, não lembro muito bem. Pesquisa etnográfica, o indivíduo ele vai lá em regiões com culturas diferentes para tentar entender aquela cultura. E pesquisas etnometodológicas, também está associada a essa ideia de pesquisa etnográfica no geral. Então, nos materiais e métodos, a gente também pode pensar na análise, que é a última coisa que eu fiquei de falar nesse segundo tópico geral. Então, assim, eu não vou explicar tudo, mas tem uma imagem do próprio blog do Marco Aurélio Mello, em que ele responde qual teste estatístico devo usar. Lá tem um texto no blog dele que complementa isso, mas aí você vai ver, por exemplo, que a depender de sua variável, tem sua categoria ser independente ou ligada, ou sem causalidade ou com causalidade, e você pode ter variáveis quantitativas ou variáveis quantitativas e qualitativas, você pode ter testes diferentes, e a depender das categorias que você tiver dentro do eixo X ou do eixo Y, você também pode ter testes diferentes para essa pergunta. Então aqui você vai localizar seu trabalho em alguma dessas daqui. O mais comum é o que eu falei, seria regressão linear. Você tem a nova aqui, unifatorial, que seria com um fator, mas você pode ter uma nova múltipla com múltiplos fatores. Então você, além de querer ver como a temperatura afeta o tamanho do lagarto, você pode querer saber como a temperatura e o solo, o tipo de solo afeta o lagarto, se depender da região em que ele estiver, como isso pode afetá-lo. Então você pode ter vários tipos de teste de acordo com quantidade de categorias e de acordo com as características do trabalho em que está sendo feito. Então você tem vários testes aqui especificamente, e aí você olha qual desses é o seu e tenta fazer. Aqui é um resumão do que fazer.